Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, Tesouro Direto. Você sabe como funciona o Tesouro Direto? Como é que se investe? Como é que se ganha dinheiro no Tesouro Direto? Pessoal, isso pode te enriquecer. Descubra como nesse vídeo agora, tá? Nós vamos entender aqui a marcação a mercado descomplicada, fácil de entender, e vamos fazer um exemplo prático aqui com as taxas atuais do Tesouro Direto e as perspectivas para daqui a 1 ano, 2, para entender o quanto você pode ganhar de dinheiro nesse momento aqui agora, investindo no Tesouro Direto, pessoal. Muito interessante aqui esse vídeo. Vale a pena ficar até o final. Vamos lá, então? Ok, pessoal. Então, se nós mostrarmos lá, então, um exemplo real do Tesouro Direto, vamos falar um pouquinho sobre efeito da marcação a mercado. Por exemplo, o seguinte. Vamos supor que eu comprei um título pré-fixado aqui. Pode ser um pré-fixado normal lá do Tesouro Direto, pode ser um título IPCA+, da mesma forma. IPCA+, é mais interessante porque você consegue ter prazos maiores, né? E para marcação a mercado, quanto maior o prazo, melhor, pessoal. Vamos mostrar depois por que é melhor, tá? Então é o seguinte, vamos supor que eu fiz um investimento aqui, num título pré-fixado aí a 10% ao ano, tá? Isso é um exemplo fictício, tá, pessoal? Vamos supor que ele tem um vencimento de 3 anos aqui. Eu tenho hoje o preço, daqui a 1 ano, então, eu vou ganhar 10%, em 2 anos mais 10%, em 3 anos mais 10%. Isso daria 30% no final, né? Não é bem 30%, pessoal, porque isso aqui seria giro composto. Ele daria um pouquinho mais de 30%, mas só para ficar bem fácil aqui a explicação, tá? Então vamos supor que eu comprei esse título, então, pré-fixado, 10% ao ano. Eu vou ganhar 10% no primeiro ano, 10% no segundo ano, 10% no terceiro ano, no final eu vou ganhar os 30% aqui, ok? Esse é o contrato que eu fiz, então, com o governo, né? Que eu vou estar, então, emprestando esse dinheiro para o governo e ele vai me pagar exatamente essas taxas aqui por ano. Agora, vamos supor, então, que é esse juro que está pagando hoje 10%, que ele caia para 4%, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Estou usando um exemplo aqui bem drástico, né, pessoal? Geralmente ele não cai tanto assim tão rápido, né? Mas vamos para entender bem a marcação a mercado aqui. Então é o seguinte, agora então, esse mesmo título aqui que era 10% ao ano, ele baixou para 4% ao ano. Só que veja bem, eu já fechei o contrato com o governo, assinei lá, que ele vai me pagar 10%. Então, quem entrar agora vai estar recebendo 4%. Mas eu já assinei lá que eu contratei a taxa de 10%. Então, o que acontece então com o meu título? Então, é o seguinte. Bom, agora, como eu falei ali, né, ele baixou para 4% só. Não é mais 10, é 4. Quem entrar agora vai pagar só 4. 4 no primeiro ano, 4 no segundo ano e 4% no terceiro ano. Beleza. Mas a minha situação é diferente. Por quê? Porque eu entrei a 10% ao ano. Então, eu tenho direito a mais 6%. Concorda? 4 mais 6 vai dar o 10 que eu já tinha. Porque lá no final eu tenho que ter o meu 30%. Aí o que acontece? No meu preço de hoje, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Esse 6% aqui, que seria para 1 ano, eu posso trazer para o valor presente aqui, 6%. Esse 6% aqui do segundo ano eu trago para cá também, 6%. E esse 6% do terceiro ano eu trago para cá também, 6%. O que acontece então? Hoje, se eu quiser, eu posso antecipar tudo isso aqui e ter o quê? Um lucro aqui de 18%. Que é esse 6, mais esse 6, mais esse 6. Antecipo tudo para a data de hoje, vendo meu título e embolso esse 18% aqui. Lógico. Aqui tu vai ter que pagar daí um imposto de renda, né? Sobre essa rentabilidade que tu está tendo aqui. Vai ter que pagar a taxinha da B3 lá, que é 0,2%. Pronto, você teve 18% de valorização por conta que a taxa caiu aqui de 10% para 4%. Tu ganhou 6% em cada ano. Vamos supor que isso tenha acontecido hoje, né? Eu comprei ontem esse título aqui a 10%. E amanhã o governo vai lá e baixa para 4%. Então, amanhã mesmo eu já vou lá e embolso esses 18% aqui de uma única vez vendendo o título que eu comprei ontem. Em 1, 2 dias eu ganho, então, 18% de rentabilidade. Ok, pessoal? Uma forma bem simples aqui, né? O que acontece, então? Ah, mas como é que funciona o esquema do 30% lá que eu tinha fechado com o Tesouro? Tá aqui, ó. Se eu peguei, então, esse 18% hoje, como é que eu chego no cálculo para ter o 30% lá no final dos 3 anos? Bom, o 18% hoje, só que agora ele vai pagar só 4%, que é a nova taxa. Então, é 18 mais 4. Então, no primeiro ano, fica 22%. No segundo ano, fica o 22 mais o 4%, 26%. E no terceiro ano, o 26% mais o 4%, que dá o 30%, que é o que eu fechei no final aqui, né? Se eu quiser antecipar o meu recebimento, eu embolso 18% aqui daquilo que eu paguei. Se eu não quiser levar, carregar até o vencimento, daqui a 3 anos, eu vou ganhar no final lá os meus próprios 30%. Só que, imagina só, tu levou 3 anos para ganhar 30%, né? Aqui tu levou 2 dias, 3 dias, uma semana ou um mês, dependendo aqui, né? Para ganhar 18%. Então, você pegando esse 18% aqui, embolsando ele, investindo em alguma coisa que está valendo mais a pena, às vezes tem uma ação com preço bom, preço descontado, um fundo imobiliário, preço descontado, um ETF lá fora que está interessante, que o dólar está baixo. Não vale a pena você pegar esse dinheiro, embolsar e usar ele para fazer outro negócio? Talvez até comprar um outro título?
público também esperar fazer essa mesma movimentação. Então, isso aqui, pessoal, é a marcação a mercado. Então, você compra, a taxa baixa e você ganha dinheiro quando ela baixa. Então, é isso que acontece. Ó. Se a taxa cai, eu ganho dinheiro com a marcação a mercado. Foi o que aconteceu aqui. Ela saiu de 10% para 4%. Esses 6 meses aqui, a cada ano, tu embolsou tudo numa vez só, se você quiser. Ah, mas eu não quero fazer isso. Beleza, então você leva até o final, até os 3 anos, você vai ganhar o teu 30% da mesma forma. Então, aqui está, pessoal, isso aqui, ó, esse hoje que eu falei para vocês aqui, né, que é o 18% aqui, é o que vai enriquecer muita gente a partir de agora, pessoal. Dá tempo ainda para quem não entrou entrar, tá? É um negócio muito interessante, só que tem que ter ciência o seguinte, né? É um dinheiro que você não está contando agora, não precisa desse dinheiro, que pode ser que dê ruim também. Já vou mostrar o que pode acontecer aqui. A gente não acredita nisso, hoje, nesse momento. Mas tudo pode acontecer, né? Isso aqui é a maior probabilidade de acontecer agora, então, pessoal, nesse ano já, e nos próximos anos aí, tá? Sabe, aqui nos próximos 2 anos, 3 anos, e hoje ainda, tá? Já tá acontecendo. Já tem gente aqui que comprou título em fevereiro, hoje já tá ganhando quase 20%, gente. Vocês acreditam nisso? Depois nós vamos lá no Tesouro Direto, pegar um título específico lá e entender quanto que dá efetivamente, tá, pessoal? Vale muito a pena. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos supor que dê ruim. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso me incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. De ruim é o seguinte, se o juro sobe ao invés de cair, olha só. Vamos supor que o juro era 10%, em vez de ele vir lá para o nosso 4% ali, foi para 12%, aumentou. Aí complica, né? O que acontece? Olha só. Eu tenho aquele mesmo título pré-fixado ali, né? 10% ao ano, para fazer teste aqui, né? Um vencimento de 3 anos. Então, no primeiro ano eu vou ter 10%, no segundo ano 10%, no terceiro ano 10%, final 30%. Aí agora aconteceu o efeito contrário, né? O que aconteceu? O juro subiu. Subiu para 12%, 10% para 12%. Então é o seguinte, eu tinha 10% ao ano, né? Mas agora ele subiu para 12%, então eu tenho 10 mais 2. Se eu fosse só somar como a gente fez aqui em cima, nós teríamos no final quanto aqui? 36%, né? Mas não pode isso, né? Por quê? Porque o Tesouro fechou comigo um contrato aqui de 30%. E agora subiu aqui. Então o que acontece? No final de 3 anos, o Tesouro vai me garantir o 30%. Então o que acontece nesse caso aqui? Existe uma marcação de mercado negativa. Esse 2% aqui, se eu for trazer para a data atual, para o valor presente, ele entra para cá negativo, tá vendo? Ó? Então é menos 2% do primeiro ano, menos 2% do segundo ano, menos 2% do terceiro ano. Isso aqui dá o quê? Menos 6%. É como se eu tivesse comprado ontem R$100, por exemplo, né, de um título, e hoje eu tenho que vender esse mesmo título aqui a R$94. Tive 6% de prejuízo. Se eu fosse vender hoje. Então é isso que acontece. Então como é que funciona então? Olha só. Tenho menos 6%, né? É o que ele está dando hoje aqui. Então, em um ano, ele vai somar o quê agora? 12%. Então, é menos 6 mais 12 dá 6%. Em 2 anos, eu vou pegar esse 6% aqui, mais 12 de novo, dá 18%. Em 3 anos, 18% mais 12% dá 30%, que é aquilo que eu tinha negociado. Então, isso que aconteceu, então, quando a taxa de juros subiu. A taxa de juros subiu, né, a marcação ao mercado, para mim, ela fica negativa. Então, se você for lá no seu Tesouro Direto, lá no seu banco, por exemplo, esse investimento aqui, tu vai estar com ele negativo. Mas, se você esperar os 3 anos, conforme foi acordado com você, você vai receber aquela exata taxa de 10% ao ano, ou seus 30% lá. Então é o seguinte, se a taxa sobe, eu perco dinheiro com a marcação a mercado, ok? Isso aqui está de uma forma bem tranquilinha, pessoal, tá? Para ficar bem fácil aqui o entendimento. Agora, por que eu falo que nós temos num melhor momento aqui agora? Porque a taxa Selic, pessoal, ela está nas suas máximas nos últimos tempos aí. Praticamente nos últimos 20 anos aí é onde ela está mais alta agora, em torno de está em 15%, né? E, historicamente, pelo que a gente vê nos gráficos de taxa de juro, ela tende a cair e a perspectiva já no Boletim Fox, que saiu agora recentemente, já mostra que ela está caindo. Vamos ver isso aqui lá então, tá? Espero ter ficado bem claro aqui a questão da marcação a mercado, tanto quando o juro cai, que é interessante para quem usa marcação a mercado, que é isso, pessoal, que os ricos ganham dinheiro aí na renda fixa, tá? Então aqui, pessoal, só mostrando aqui, né, a taxa de juro aqui, ó, histórico desde 2008, estamos falando aqui de 17, 18 anos, né, praticamente aqui. Olha só, a taxa chegou aqui em 2008 em torno de 14%, caiu por volta de 8% até 2010, aí subiu de novo, caiu de novo, subiu aqui em 2016 forte de novo, né, esse aqui era período do governo Dilma, né, realmente estava bastante complicado, chegou aqui a 14 e pouco também. Depois aqui no governo Bolsonaro chegou aqui por volta de 2% em 2020, né? Caiu forte aqui, né? E veio subindo até próximo aqui de quase 14, 13,75 mais ou menos aqui em 2023. Começou a cair e o ano passado então, né? A partir de setembro, outubro ali, começou a subir de novo. E estamos aqui nesses patamares aqui. Então a gente vê aqui
que a probabilidade grande disso aqui agora voltar a cair de novo. Porque esses, né, nos últimos 17 anos, pessoal, é o pico histórico aqui, tá? Então, dificilmente ela vai voltar. Mas quem é que diz isso? Estudos já estão levantando isso aí. O que aconteceu aqui? A taxa Selic subiu porque a inflação está alta. Se a inflação está alta, aumente-se a taxa de juros para diminuir a oferta de crédito no mercado. Diminuir a oferta de crédito no mercado, porque ele fica muito caro, né, para as pessoas pegarem empréstimo. O consumo diminui e a inflação diminui. Basicamente é assim que funciona essa roda aqui, né, da inflação versus taxa de juros, ok? Aí existe aqui um boletim semanal que o Banco Central divulga, que é o chamado Boletim Focus, que ele traz aqui, ó. Esse aqui foi o último divulgado no dia 27 de junho. Esse boletim sai toda segunda-feira, tá? Então, agora dia 7 vai sair outro. Como eu tô gravando esse vídeo no domingo aqui, dia 6, ainda não tem, né, esse novo boletim. Mas aqui que dá uma previsão, né, pessoal, com relação aqui à inflação e, consequentemente, a taxa Selic também. Então, o que aconteceu aqui? Vamos supor, estamos aqui, ó, 2025. Há 4 semanas atrás, a inflação 5,46. Há uma semana atrás, ela já baixou para 5,24. E na última semana, 5,20. Ou seja, a inflação já está recuando devagarinho. O que aconteceu com o juro aqui? Há 4 semanas atrás, ele estava 14,75. Está aqui, né? A Selic. Aí subiu para 15. Manteve em 15. Esse juro tão alto aqui está fazendo o quê? Está fazendo a economia desacelerar. Então, por isso que estamos aqui com essa variação já do IPCA, que mede a inflação, já caindo. Ótimo, né? Então, o remédio, o que é? É o juro. E a doença, o que é? A inflação, né? Então, o remédio está começando a fazer efeito aqui, né? A inflação está caindo. Aí, eles fazem uma projeção também para os próximos 3 anos aqui, 26, 27 e 28. Então, é o seguinte, eles já estão falando o seguinte, ó, que a Selic, então, né, que é esse remédio aqui para a doença da inflação, já estão prevendo ela a 12,5% para o ano 2026. Para 2027, e a inflação também, estão prevendo já que ela caia para 4,5%. Para 2027, estão prevendo já uma inflação para 4% e uma Selic a 10,5%. E para 2028, uma inflação para 3,83% e uma Selic para 10%, ok? Então, isso aqui, pessoal, que precifica o mercado de ações, de fundos imobiliários, né? E a própria renda fixa também lá no Tesouro Direto. Por isso que se diz, então, opa, esse 15% aqui, que é a taxa Selic hoje, esse é o patamar máximo que chegou, vai acontecer o que daqui para frente? Isso aqui, ó, começar a cair novamente. É isso que se espera. Ou seja, lá na nossa marcação a mercado, não tem mais aquele risco, ou o risco está bem menor, né? De eu comprar hoje, por exemplo, a 15, mês que vem está 16. Aí eu perco aquele valor, como eu expliquei antes, lá com a marcação a mercado. Porque agora o que tem de acontecer? É eu comprar aqui, por exemplo, né, quando a Selic está 15, ela vai cair, consequentemente vai cair também o prêmio pago lá pelo Tesouro IPCA, pelo Tesouro Direto, né? E eu vou ganhar com a marcação a mercado, conforme eu expliquei lá, tá? Por conta desses números aqui, pessoal, dessas projeções aqui. Então, pelo que se entende aqui, o que acontece? O topo dos juros já chegou ao final. A não ser que aconteça algo muito grave no país, no mundo aí, tudo pode acontecer. Como eu falei, né, pessoal? Tem que estar preocupado. Por isso que é um dinheiro que você tem que pôr lá no Tesouro Direto, né? Um dinheiro que você não pode precisar dele, né, de imediato, né? Tem que ficar bem atento a isso aí. Outra coisa, eu falei aqui do Tesouro Direto, né? O reflexo já está acontecendo na renda variável, na Bolsa de Valores, nas ações, nos fundos imobiliários. Bovespa fechou acima de 141 mil pontos, marca histórica. Por quê? Tudo já visualizando esses números aqui, pessoal. Por quê? Quando a taxa de juros cai, a renda fixa deixa de ficar atrativa e as pessoas já viram isso aqui, que já vai ter uma tendência de baixa na taxa Selic, consequentemente, a renda fixa vai cair. Caindo a renda fixa, o que o povo faz? Eu quero ganhar mais. Quem que paga mais? Vou para a renda variável, vou para o fundo imobiliário. Por isso que tudo se precifica antes, pessoal. Tá? Grande parte desse ganho na renda variável já aconteceu. A bolsa já se valorizou bastante, seja em ações ou em fundos imobiliários. Por isso que é importante sempre ficar atento, né, a esses números aqui. É isso aqui que vai ditar se a bolsa vai subir ou vai cair. A probabilidade da bolsa daqui para frente agora subir muito, pessoal, daqui a pouco chegar a 150 mil pontos, 160 mil pontos, 200 mil pontos, é muito tranquilo para isso acontecer, tá? Pode esperar por isso aí. Talvez não em um ano, mas nesse ano para chegar a 150 mil pontos está muito fácil, tá? 9 mil pontos aí é tranquilo, temos 6 meses para acabar o ano ainda, tá? Então isso aí vai ser, pessoal, tanto nessa renda fixa, como falei para vocês, na marcação a mercado dos títulos públicos aqui, né, negociados no Tesouro Direto, quanto em ações, vai ser uma transferência de renda gigante, pessoal. Gigante. De quem? Em primeiro lugar, na marcação a mercado lá nos títulos públicos, do governo, né? O governo vai pegar a grana que você colocou lá e você vai receber isso aí tudo de uma vez só. O governo vai transferir realmente a grana que foi emprestada para ele, para quem emprestou, com uma rentabilidade gigante. Já vou mostrar aqui em cima agora um exemplo claro, tá? E também, né, pessoal, o que acontece? Esse pessoal
que saiu da Bolsa de Valores, quando ela estava em queda, vendeu seus papéis nessas ações, fundo imobiliário, na baixa, por conta dessas taxas Selic altíssimas aqui para botar na renda fixa, ele saiu na baixa e agora quando ele voltar, só essa pernada de alta que deu aí praticamente quase que 10 mil pontos aqui rapidinho, ele já perdeu isso aí. A hora que ele voltar, a bolsa já vai estar em 142, 143 mil pontos, vai estar pagando mais caro nos ativos. É aquela velha máxima, é aquele cara que vende na baixa e compra na alta, né? Aí depois acontece tudo de novo, que o mercado é em ciclo, né, pessoal? Então você tem que ter em mente, pessoal, que você tem que fazer sempre o caminho inverso do mercado normal. Quando a bolsa cai, é a hora de você comprar a bolsa, não a hora de vender. Quando a bolsa sobe, aí sim é hora de você realizar lucro e tal e comprar o que está mais barato ainda. Essa é a dinâmica dos milionários, que todos que fazem são os que têm muito dinheiro. E quanto mais dinheiro se faz, tá? Ok? Então, deu para entender aqui. Agora vamos entender, então, uma situação real aqui, tá? Uma situação real. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, pessoal, isso aqui é o site do Tesouro Direto, né? Então, temos aqui todos os títulos aqui, com os seus rendimentos aqui, tá? Na data de hoje, dia 6 de julho, né? Então, temos aqui os tesouros pré-fixados, tem aqui de curto prazo, né? Até médio prazo, até 2035, 10 anos. Isso aqui, um tempo atrás, estava 15%, pessoal, olha só, já está em 13,56%. Só que aqui eu estou falando de 10 anos, né? Só que quando você quer ganhar com força mesmo, com a marcação a mercado, quanto mais longo o tiro aqui, maior, tá? Melhor, tá? Já vou explicar por quê. Então, tesouro pré-fixado não é o nosso foco aqui, nós vamos falar de dois tipos de tesouro aqui então, né? O IPCA+, que é esse aqui, vamos pegar aqui o com maior vencimento hoje, que é 2050. 2050 dá 25 anos, certo? Olha só, esse aqui de 2050, IPCA+, né? 2050 está dando aqui, ó, IPCA mais 6,76%. Ou seja, você está ganhando 6,76% acima da inflação, isso aqui até 2050, pessoal. 25 anos ganhando a inflação mais 6,76%. Olha que loucura isso aqui, certo? Mas, pessoal, vou dizer para vocês, esse mesmo título aqui, em fevereiro, estava pagando 7,52%. Ou seja, já baixou 6,76%. Só por essa movimentação ali, por essa estimativa que é feita ali no Boletim Focus e tal, né? Que eu falei para vocês, ele já baixou quase 1% aqui. Era 7,52, baixou para 6,76. E já vimos lá, né? Que quando a taxa baixa, você ganha dinheiro com a marcação a mercado, tá? Beleza. Esse aqui é né? O Tesouro IPCA+. E existe uma outra modalidade agora que entrou também no Tesouro, que é esse aqui, ó, o Tesouro Renda Mais. Aqui você consegue, então, um prazo muito maior, tá? Nós vamos fazer uma simulação, pessoal, com esse aqui, o Tesouro IPCA+, 2050, certo? Essa taxa aqui de hoje, 6,76. E aqui, ó, tem um cara chamado Tesouro Renda Mais. Vamos pegar aqui o prazo máximo aqui, ó, que é o Tesouro Renda Mais 2065. Olha só, IPCA mais 6,87. Pessoal, esse Tesouro Renda Mais aqui é como se fosse uma aposentadoria. Como é que funciona basicamente? Você fica pagando, então, você faz o investimento, pode ser ele um aporte único agora, pode aportar todo mês também. E lá no vencimento, aqui no caso seria quando? Ó, 2084, você começa a resgatar esse valor que você depositou, recebendo essa taxa aqui de IPCA mais 6,87. Isso é uma forma. É como se fosse uma aposentadoria privada aqui, né? Que você fez para você mesmo. Beleza. Mas o que acontece? Os ricos, pessoal, estão usando isso aqui para fazer o quê? Para ganhar com a marcação ao mercado, porque você tem agora aqui, ó, muito mais tempo. Isso dá quantos anos, pessoal? Isso dá 40 anos. Então, a marcação a mercado aqui, ela é muito mais violenta do que aquela que eu fiz lá com 3 anos, do que essa ali em cima que nós mostramos ali, que é 10 anos, né? No Tesouro Pré-fixado. Então, essa aqui, pessoal, que você tem disponível aqui no Tesouro Direto, que realmente só tem que ter o seguinte, né? E se der ruim? E se aumentar a taxa Selic? Aí, tu tem que segurar. Senão você vai perder e perde muita grana, tá? Então tem que ter essa ciência, né? A conjuntura atual do mercado, pessoal, está mostrando que vai cair a taxa, né? Então vamos fazer agora então um exercício aqui rapidinho sobre quanto que daria então, né? Tanto nesse Tesouro IPCA mais 2050 como esse Tesouro Renda Mais aqui 2065. Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só, eu peguei aqueles dados lá, né? Tesouro IPCA mais 2050. Quer dizer que ele vence em 2050, tá? Esse fundo aqui. Tá pagando IPCA mais 6,76, né? Beleza, isso que importa aqui, ó. Vai vencer em 15 de agosto de 2050. Dia 6 de fevereiro, olha só. Esse mesmo Tesouro IPCA mais estava pagando 7,52%. Hoje, ele já caiu para 6,76. Ou seja, baixou 0,76. Então, se eu comprei, vamos fazer uma simulação. Se eu tivesse comprado isso aqui em fevereiro, eu tinha ganho 0,76%, certo? Só que isso aqui, pessoal, é ao ano, porque isso aqui são taxas anuais, né? Então, isso aqui ao ano.
Então, isso aqui é um tesouro com prazo de 2050, 25 anos para frente. Então, tem aqui, ó, ano 0, ano 1, 2025, 26, 27. Isso aí vai até lá na frente em 2050, ou seja, daqui a 25 anos. Então, hoje, tá aqui, ó. Se eu comprei esse cara aqui em fevereiro, tá pagando IPCA mais 7,52, e fosse vender hoje a 6,76, ou seja, fevereiro, 5 meses atrás, praticamente, pessoal, eu estou ganhando o quê? 19% aqui com a marcação a mercado. Já pensou? Por conta disso aqui, 19% com a marcação a mercado. É muita coisa, né? Isso aqui com esse em fevereiro aqui. Mas vamos supor que, né, eu comprei, beleza, nesse mesmo preço aqui, em fevereiro, mas eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu acho que vai cair mais isso aqui. E as perspectivas que a gente está vendo ali realmente, né, nas informações, nos dados, tal, nos relatórios que está saindo, vai cair mesmo. Então, eu não vendi aqui, ó. Eu não vendi, então, agora. Eu vou esperar até eu vou esperar aqui em 2027. Ou seja, daqui a 2 anos. Vamos supor que em 2027, esse cara chega aqui a 4,5%. IPCA mais 4,5%. Que é o pessoal estima, tá, pessoal? Tem essa estimativa aí, tá? Senão 2027, talvez 2028, enfim. Mas vamos só fazer essa continha aqui. Ou seja, de 4,5% para 7,52% foi que eu comprei. Isso dá 3,02% ao ano. Eu estou marcando esses títulos aqui. Ou seja, em 2027, eu tenho quantos anos ainda para eu conseguir puxar para o meu valor presente? Está aqui em cima, ó. Eu tenho 23 anos ainda, porque daqui a 2 anos, 2027, eu só contou 2 anos apenas, né? Eu tenho 23, então. Então, quanto é que seria a marcação a mercado aqui? Seria esses 23 anos vezes o 3,02% aqui por ano que diminuiu aqui a taxa de juros. Olha quanto é que eu estaria ganhando aqui. 69%, pessoal, em 2 anos de investimento. Se ela cair para 4,5%. Aí você pode colocar o valor que você queira aqui, né? Ah, não, ela baixou para 5,5%. Só botar aqui, ó, 5,5%. Ó, 46% você vai estar ganhando com a marcação a mercado, ok? Isso em 2 anos. É assim que funciona. Exatamente aquilo que eu fiz lá com 3 aninhos só, para a gente mostrar de uma forma mais didática, é o que acontece aqui, que é um prazo de 25 anos. Beleza. Mas o que acontece agora? Olha só. Vamos fazer um outro exemplo. Não, eu não comprei o Tesouro IPCA mais 2050. Eu comprei o Tesouro Renda Mais 2065, tá? Aí vamos supor aqui, né? Fevereiro estava aqui 7,52. Hoje o Tesouro IP 2065, a IPCA mais 6,87. Então aqui, ó, do 6,2 até hoje, ele baixou 0,65. Pessoal, 0,65. Só que agora é o seguinte, é 0,65 por ano. Só que agora eu não tenho mais 25 anos, eu tenho 40 anos. Então, se eu vender hoje, eu estou ganhando quanto aqui? 0,65 vezes o 40 vai dar 26% de rentabilidade. Mas vamos supor que eu vou deixar, então, para vender daqui a 2 anos. E ele chega nesses 4,50 ali. O que acontece daí? Ele baixou 3,02, vezes agora o quê? 38 anos que eu tenho de prazo ainda, e isso está dando o quê? 114%, pessoal, em 2 anos. Vocês estão entendendo? Vamos pegar aqui agora, se eu botar aqui, baixou para 5,5%, não foi tanto assim a baixa. Olha só, 76% em 2 anos. Qual o investimento que paga isso tudo, pessoal? Na renda fixa. Isso aqui é a marcação a mercado que está fazendo isso para você. Agora você tem 40 anos aqui, certo? Tá, mas eu não preciso segurar lá para me aposentar? Não, você pode vender a qualquer momento. Você pode vender a qualquer momento aqui, mesmo esse Tesouro Renda Mais aqui. Ok, gente? Então, esse é o efeito da marcação a mercado, pessoal, que vai transferir muita riqueza aqui do próprio governo, né? Isso aqui é o título do governo, ele que te pagou isso aqui, para os investidores que entendem, né, essa questão da marcação a mercado. Peço que vocês comentem aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo aqui? Deu para entender essa questão da marcação a mercado? Deu para entender o porquê que muita gente vai ganhar muito dinheiro agora nesses próximos anos? Se essa perspectiva de tendência de queda nos juros agora se confirmar, realmente vai fazer muitos e muitos milionários aqui no país ainda, pessoal. Pessoal, mais uma vez, então, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão entre seus investimentos. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pessoal, solicite aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder. Mais uma vez, então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.